Fala pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje vamos continuar nosso podcast que traz um episódio maravilhoso, continuando essa pegada do Setembro Amarelo, mas antes de começar falando um tema para vocês, queria apresentar a bancada. Se apresentem, galera. E aí pessoal, meu nome é Patrícia, mais uma vez aqui na bancada do podcast da JUC. Nós queremos muito que vocês aproveitem esse tema e que vocês obtenham muito conhecimento. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, Luiz novamente. A gente está aqui para trazer realmente um tema diferenciado e temos aqui um convidado muito importante, viu? Sábio aqui entre nós, da aula. Rodolfo, se apresenta aí pro pessoal. Amém, pessoal. Sou Rodolfo, líder do Grupo Geração Eleita, que auxilio aqui o pastor Edivan, o Anderson e o Davidson aqui na liderança da juventude. E a minha formação é como farmacêutico. Eu vim falar hoje um pouco desse universo aí das drogas ilícitas e das drogas lícitas e como é que ela interfere aí nesse importante tema que a gente está abordando nesse mês, que é o suicídio. Pronto, galera, nossa bancada apresentada, hoje aqui com a nossa presente ilustre do grande Rodolfo, que não é o Abrantes, é o Melo, mas ele é farmacêutico, doutor, e ele sabe muito bem como tratar esse assunto. E para iniciar nossa discussão hoje, nossa conversa, queria falar um pouco sobre a questão de drogas lícitas e ilícitas dentro do nosso território brasileiro, em questão como isso influencia na depressão. Mas vamos a essa definição, de drogas lícitas e ilícitas. O conceito de droga, ela ganhou um termo, uma conotação pejorativa. Mas droga é toda substância que você usa que não é produzida pelo seu corpo, certo? Por exemplo, um medicamento que você toma é uma droga, certo? Só que ela é utilizada por você com uma finalidade benéfica. Por exemplo, se tem um pai e uma mãe em casa que toma um medicamento chamado de captopril, ele é uma droga, mas é utilizada pelo organismo com a finalidade antihipertensiva, ou seja, baixar a pressão arterial. Só que as drogas têm o seu lado maléfico, ou seja, principalmente quando você utiliza ela com uma outra finalidade que não é a questão da saúde. Ou seja, você usa ela para aumentar a sua performance ou interferir no funcionamento, principalmente do sistema nervoso central, certo? Aí é o lado maléfico dela, mas a droga tem o seu lado benéfico, certo? A questão da droga lícita e da droga ilícita está mais numa questão de legislação. Exemplo simples. As drogas lícitas, a gente considera no Brasil o álcool e o cigarro. Por quê? Porque eles são permitidos pelo governo, ou seja, você pode comercializar, você pode vender, você pode consumir, contanto que você não tenha menos de 18 anos, certo? E as drogas que são consideradas ilícitas é segundo a legislação, certo? Como maconha, como crack, como LSD. Por que eu digo isso? Porque no Brasil houve um período que álcool era uma droga ilícita. Ou seja, quem fosse pegue comercializando poderia ser preso. Isso não só no Brasil. Os Estados Unidos viveu isso, vários países viveram isso, em que você ingerir bebida alcoólica era algo ilícito, ou seja, era classificado como uma droga ilícita, mas com o passar do tempo se tornou lícito. Por isso que a discussão que reina hoje com relação à maconha. A maconha no Brasil, a comercialização dela, o cultivo dela em casa é considerado ilícito, mas já existem países e estados, por exemplo, o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, lá já é liberado. E existe todo ano uma política no Brasil, existe inclusive a Marcha da Maconha, que busca tornar a maconha, que é uma droga ilícita, torná-la uma droga lícita, certo? Por quê? Licitude e ilicitude está na questão da legislação, certo? Porque a droga em si, ela não tem uma identidade de dizer ela é boa ou ela é má, porque vai pelo indivíduo. Você que manipula essa droga para o seu próprio benefício, certo? Nesse universo aí que funciona a questão da droga ilícita e da droga lícita. Porque o que era ilícito
pode se tornar lícito com o passar do tempo. E só abordando bem rapidinho a parte da maconha, mas para o nosso âmbito cristão. Claro que em outros países ela é permitida, como tu falou, na Califórnia, mas e ela também tem os efeitos de medicamento também, né? Medicinais. Nós, como cristãos, o que nós devemos acreditar? Pronto. Aí é que tá. Na sua opinião. Quando você fuma um cigarro de maconha, aquelas substâncias que você está ingerindo ali são diferentes grupos de substâncias. Das milhares de substâncias que a maconha tem, existem algumas com propriedades medicinais, que é o tetraidrocannabinol. Ele é apenas uma molécula das milhares que você ingeriu quando você fumou a maconha. Então, não ela vale a foi pena. isolada, foi pinçada somente ela, para testar, ou seja, ser utilizada nas doenças. É por isso que existe a grande discussão. As pessoas querem liberar você fumar maconha por causa do tetraidrocannabinol. Mas quando você fuma um cigarro de maconha, você não está fumando somente o tetraidrocannabinol. Não. Tem ali milhares de moléculas que você fumou que você não sabe para que elas servem. Então, o tetraidrocannabinol isolado a partir da maconha é bem-vindo na medicina e existem vários estudos. Agora, você fumar um cigarro de maconha já é uma outra discussão, porque você está ali inalando milhares de moléculas que têm uns efeitos mais adversos no seu organismo. E a maconha, ela tem algum efeito medicinal contra o suicídio ou depressão? Geralmente, as drogas, elas levam você à depressão e, consequentemente, o seu uso pode levar ao suicídio, né? Eu até anotei aqui uma coisa relacionada ao aumento do índice de suicídios a partir da droga. Por quê? As pessoas talvez não saibam, mas a droga ela tem 3 tripés que podem levar ao suicídio. O primeiro tripé é quando você usa ela demais, ou seja, quando você se torna dependente. O final da sua vida é evoluir para uma depressão e para o suicídio. Você pode ir para um suicídio por causa de uma crise de abstinência, ou seja, você, a partir do momento que aquela droga foi retirada de você de forma brusca, você não vê mais razão para viver e você pode tirar a sua vida. E para você ver como é complicado. E você pode ir para um quadro suicida sendo tratado. Como assim? Você tem uma pessoa que ela está com depressão e ela tem vontade de se matar. Só que ela está num quadro depressivo tão intenso que ela não tem coragem para tirar a sua própria vida. Quando ela inicia o tratamento, que eu começo a dar medicamentos, que ela começa muitas vezes a voltar para a sua rotina, às vezes isso daí dá a coragem que ela precisa para tirar a sua própria vida. Por isso que até mesmo quando você está tratando uma pessoa com depressão, você tem que avaliar se ela tem tendência suicida. Porque você tratando ela, você pode dar a ela a ferramenta que ela precisava para ela tirar a sua própria vida. Então, para vocês verem como a droga ela é complexa. O excesso dela pode levar você ao suicídio, a falta dela pode levar você ao suicídio por causa da abstinência, e você tratando a pessoa, você pode dar a coragem nele para ele tirar a sua própria vida. Vocês veem como é complexo esse universo das drogas. É assim, quando estava falando, eu até me lembrei, até queria te fazer uma pergunta logo para puxar para esse ponto, que uma coisa interessante que eu achei até agora foi que o fato de ser droga benéfica ou maléfica vai muito da quantidade do indivíduo e qual é o propósito dele. E nisso eu me recordei daquele exemplo que nós iremos usar aqui, que é aquele de Noé, que ele ficou bêbado depois de tomar vinho. E também do exemplo que tem que Paulo escreve para Timóteo no capítulo 5, que fala para ele tomar vinho por conta das dores estomacais que ele possui. Então esse é o sentido maléfico e benéfico, onde a Bíblia mostra os dois exemplos. Eu queria já puxar esses dois exemplos para que você possa falar um pouco mais sobre eles, que eu achei, puxando esse exemplo, para expandir mais nosso debate sobre esses dois pontos, que a Bíblia coloca os dois lados. Isso, por quê? Porque a Bíblia, ela é o manual e ela é impressionante como ela não dá-nos a resposta para tudo. Porque o álcool,
ele sempre foi utilizado com a propriedade medicinal. Não é algo novo. Ou seja, até aquelas pessoas que acreditam que o mundo surgiu de uma explosão, de que o homem ele é o fruto de uma evolução, o álcool, até mesmo para eles, é conhecido desde os primórdios. Por quê? Porque o álcool ele é o produto da fermentação. Né? Você pode produzir álcool a partir da fermentação do arroz, da massa de pão. Então esse álcool ele sempre foi conhecido. E ele foi durante um bom tempo utilizado com propriedades medicinais. Mas esse mesmo homem que utilizava esse álcool com propriedades medicinais, ele observou que ingerindo esse álcool em excesso, ele poderia ter um efeito maior. Qual é o efeito? Primeiro é o efeito estimulante, né? Porque tanto que as pessoas lá no mundo dizem o quê? Que o álcool te dá coragem. Por que você vai para uma festa e você bebe? Porque no começo o álcool ele te dá coragem, te dá aquela força, aquele vigor. Só que depois você vai para o outro estágio, que é a segunda fase do álcool, que é a depressão do sistema nervoso central. Por isso que quando inicia a noite, em qualquer festa lá no mundo, quando você toma uma, está todo mundo animado. Mas depois de 3 horas, 4 horas da manhã, que está todo mundo bêbado, você começa a encontrar o quê? Um jogado para um lado, outro jogado pelo outro, um falando coisa com coisa. Por quê? Porque está aí na segunda fase do álcool, que é o seu efeito depressor. Né? Então, o álcool ele sempre foi utilizado como propriedades medicinais, mas também o homem sempre soube que o excesso da ingestão desse álcool leva para essa circunstância, ou seja, que você tem um efeito estimulante no primeiro tempo, mas depois você vai para o efeito depressor. Né? Então o álcool ele tem essa fase quando você vai para o excesso. Isso não vale só para o álcool, vale para tudo na vida. Se você não tem um equilíbrio, infelizmente você vai para o extremo, né? Colher os extremos, aquela ferramenta que você está lidando no dia a dia. Essa questão, Rodolfo, também do álcool, mas também com a maconha, dessa questão essa fuga da realidade que a gente vê. Muitas pessoas consomem álcool excessivo, até mesmo a maconha, para fugir dessa realidade que está vivendo. E isso influencia também na depressão, sabe? Às vezes as pessoas ficam dependentes daquilo, vou fumar maconha porque estou cansado, estou passando dificuldade e tudo, e lá eu sou feliz, né? Eu começo a ver coisas que me trazem felicidade. Essa fuga dessa realidade acaba afetando o sistema da pessoa. Totalmente, Douglas, porque as drogas elas são divididas em 3 grupos. As drogas elas podem ser estimulantes, ou seja, você toma ela para ter aquele efeito estimulante no seu corpo. As drogas podem ser depressivas e as drogas podem tirar você da realidade, certo? Por exemplo, até eu anotei aqui para trazer para vocês. Por exemplo, uma droga depressora, o álcool. Você tomou o álcool, ele vai deprimir o seu sistema nervoso central, mas não vai tirar você da realidade. Então, quando você pega uma pessoa bêbada, que ela está dizendo que está vendo umas visagens, umas coisas, está mentindo. O álcool ele tem um efeito depressor, ou seja, vai lhe relaxar. Tem as drogas que têm efeito estimulante, crack e cocaína. O crack e a cocaína eles têm um efeito estimulante, é tanto que muitos morrem por parada cardíaca. Ou seja, usa tanto crack, tanta cocaína, que o coração bate numa frequência tão intensa que você entra em colapso, por causa do efeito estimulante, as pupilas dilatadas, ligado, conectado com tudo. E tem aquelas drogas que são as perturbadoras, que é o LSD e o êxtase. Esse sim, esse faz com que você tenha visagens, você começa a viver numa realidade diferente. Por quê? Porque essas drogas do terceiro grupo, elas vão alterar a percepção da realidade. Ou seja, elas interferem no seu cérebro e cria como se fosse uma realidade paralela, certo? E qual é o problema? Quando você vai fazer uma pesquisa para entender por que as pessoas usam droga, a maioria usa porque tem uma coisa por trás. Como assim? Os mais diferentes tipos. Ficou desempregado, terminou o namoro, teve uma separação, teve desemprego, teve uma briga. Sempre tem um motivo que faz essas pessoas buscarem a droga. Às vezes conhecer uma realidade, experimentar. E boa parte do uso da droga vem por curiosidade ou achando que usar a droga vai trazer uma sensação para você de
tranquilidade, de relaxamento, mesmo que seja passageiro. Só que só tem um problema. Toda droga, quando você usa, ela tem tempo certo para passar o efeito. Você não pode passar 24 horas bêbado, uma semana bêbado e um mês bêbado. Nem você consegue viver todo momento usando droga. E quando o efeito passa, aquilo que você utilizou ali como fuga para fugir daquela situação, tá tudo ali de novo, né? Essa é a grande batalha que as pessoas que usam droga elas encontram. Por quê? Porque elas fogem dessa realidade, mas quando o efeito passa, tá tudo ali, né? Você tem essa fuga, esse relaxamento temporário, mas depois que passa, tá tudo de novo ali, né? Então você entra nesse vício até que chega o segundo momento, que é quando você se torna escravo da droga. Ou seja, eu não preciso mais ter brigado com a mulher, eu não preciso mais ter desemprego, eu não preciso mais ter nada para usar, porque aí não, aí eu já criei um vínculo com a droga. Eu não preciso um motivo para fazer com que eu vá buscar isso. Não, eu já estou escravo dela. Independente se eu estou empregado ou desempregado, se eu teve um problema com a minha mulher ou não, eu já criei, já estou, o meu cérebro já foi ativado uma área importante, que é a área que está relacionada com a dependência, e pronto, ali já está. Eu não preciso mais desse fator que me leva, eu não preciso mais da curiosidade, não. Eu já criei um vínculo com ela e ali para frente segue. Falando sobre dependência, Rodolfo, também não tem só a dependência dessas drogas, né, ilícitas que você está falando, mas também tem a dependência dos medicamentos. Muitas vezes as pessoas que estão com processos suicidas, ou também que elas usam medicamentos para a depressão, ou qualquer outro problema psicológico, elas tomam remédios dados pelo psiquiatra. Só que tem uma hora que elas podem parar de tomar o remédio. Só que elas já estão dependentes. Como é que a gente reage a isso? Aí são um grupo de medicamentos que nós chamamos de medicamentos tarja preta, né? Até famoso. São medicamentos que eles causam dependência. Então o médico dá, mas ele sabe que aquela pessoa vai ficar dependente. Aí você vai fazer duas coisas. Você vai fazer o desmame, ou seja, você não pode tirar esse medicamento de uma vez porque ele já está dependente. Você tem que fazer algo escalonado, como se estivesse zerando. Você vai baixando as doses e também vai intervalando, né? Vai tomar um dia, outro não. Depois um dia, depois 3 dias, e assim sucessivamente. Só que mesmo você fazendo isso, muitas vezes essa pessoa, ela quebra ali o vínculo com o médico, e muitas vezes, mesmo ela já tendo alcançado o benefício que o médico queria, elas vão buscar esse medicamento por outras formas, sabe? Ou seja, elas criaram muitas vezes uma dependência tão grande que eles acabam muitas vezes buscando esse medicamento de outra forma, porque é o que eu disse, os medicamentos eles são drogas, mas são drogas utilizadas com a finalidade benéfica, mas não deixam de ser drogas, né? Então criam essa dependência. Sobre os efeitos colaterais dos remédios, é melhor uma medicina alternativa, porque às vezes tem os remédios naturais, né, do que os remédios fabricados aí pela você indústria. tocou no meu calcanhar de Aquiles, né? Porque assim, os medicamentos naturais eles são muito bons, a medicina alternativa ela é muito boa, só que hoje ela é defendida como uma medicina complementar. Ou seja, se você vai tratar uma pessoa com depressão, você vai utilizar os medicamentos mesmo comum. Você pode utilizar medicamentos a partir de plantas, pode utilizar medicina alternativa, pode, mas como o próprio nome diz, uma forma de complementação, né? Porque o tratamento mesmo é psicanalista, o psicólogo e a terapia mesmo convencional que é utilizada. Pronto, Rodolfo, para falar aquele ponto que tu já tinha comentado e para trazer um versículo para quem está escutando, aquilo que tem no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, fala: para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Então essa alegria que fala aqui, até aquela justamente que tu comentou, é aquela alegria momentânea, só que como já fala, né, momentânea, então chega um momento que para e a pessoa fica dependente e não vai poder ficar alegre o restante da vida. E outro ponto que me chamou a atenção, que eu fiquei até curioso, foi que, como você falou, o álcool é uma bebida depressiva. Então, você está triste com alguma coisa e você vai tomar alguma coisa que te deixa depressivo, qual o impacto disso em quem já está depressivo? A situação dessa pessoa vai piorar? Potencializa ainda mais.
As drogas são as principais potencializadoras, independente se é lícita ou ilícita, porque isso é só uma questão de legislação, elas potencializam o suicídio. É tanto que a cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Ou seja, a cada 10 pessoas que morrem, 9 você poderia evitar, né? Através de uma conversa, através de tratamento, através de outras formas. Ou seja, só tem um de 10, só tem um que infelizmente não tem como. A pessoa tomou ali uma atitude que infelizmente, mesmo que tivesse alguém para conversar, não teria como resolver, né? Ela acaba justamente fazendo isso, potencializando ainda mais a questão do suicídio, porque vou falar um pouco para vocês como é a nossa sociedade. A nossa sociedade antigamente, os problemas eram colocados para elas, você tinha as dores, o sofrimento, as dificuldades, você tinha que lidar. Nós vivemos uma segunda fase que nós chamamos de medicalização, ou seja, tudo aquilo que você sentia tem um remédio. Como assim? Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um remédio. Eu estou triste, eu tenho um remédio. Eu tenho animado demais, eu quero ficar mais tranquilo, dou um remédio. Só que o ser humano está chegando numa fase agora que parece que os medicamentos não resolvem mais. Ou seja, o medicamento não é capaz mais de suprimir, de bloquear essa dor que eu tenho dentro de mim. Aí nós estamos pulando para o terceiro ponto, que é o mais grave, que é: eu não enfrento mais as minhas dores, eu não medicalizo mais as minhas dores, porque eu acho que não resolve mais, e eu estou tentando calar a minha dor com atos suicida. Ou seja, como é que eu vou resolver a minha dor se eu não sou capaz de enfrentar as minhas lutas? Se os medicamentos não estão conseguindo me dar essa paz, esse refrigério que eu preciso? Eu só vejo uma forma: é tirando a minha própria vida, porque o ser humano pensa que a partir do momento que ele ali finalizar a sua vida, ele vai interromper o seu sofrimento e ao mesmo tempo ele vai interromper o sofrimento daqueles que estão à sua volta. Então ele acha: não, se eu tomar a atitude de tirar a minha vida, eu vou resolver essa minha dor e vou acabar com o sofrimento da minha mãe, vou acabar com o sofrimento do meu pai, vou acabar com o sofrimento da minha namorada, vou acabar com o sofrimento da minha família, do meu patrão, de todo mundo, porque acabou. Mas aí é que está o grande engano. Na verdade, você só vai multiplicar aquele sofrimento, porque teoricamente acaba para você, mas é o começo para os outros. Porque você ali encerrou a sua vida, mas as vidas dos outros continuam. E como nós não somos eternos, nós somos efêmeros, você tem um papel ali. A partir do momento que você foi retirado, aquela dor ali, ela vai ser potencializada, principalmente no seio da sua família, né? Que todo mundo vai ficar ali se questionando e batalhando: poxa, o que a gente poderia ter feito para que ele não viesse a tomar essa atitude? Ou seja, de certa forma, você acaba potencializando mais aquilo que você pensava que estaria resolvendo. Essa questão da família também, familiares de uma pessoa que acaba cometendo suicídio, falando agora no nosso tema assim, da questão da droga, né? Muitos acabam recorrendo à droga. Tipo, eu tenho um parente, vamos supor que eu sou pai, eu tenho um filho, meu filho acaba cometendo suicídio. Aí eu fico desesperado: poderia ter evitado. Eu quero fugir dessa realidade: meu filho morreu, um filho jovem morreu, o que é que eu vou fazer? Muitos caem no alcoolismo, muitos caem nessas drogas pesadas, sabe? E esse efeito também acaba impactando a família, não só a pessoa está cometendo suicídio, né? Acho que estatisticamente é comprovado, né, essa questão da família também. O pós-suicídio, né? É o pós-suicídio. E você tocou num ponto muito bom. Eu fazia aqui numa igreja, tinha um evangelismo do irmão Wilton, e a gente saía muito para evangelizar. Tinha uma vez nós estávamos na pracinha do Sumaré e a gente encontrou um homem muito bêbado, assim, sentado na calçada, e a gente veio conversar por que ele estava naquela situação. E ele disse que ele tinha entrado naquela situação depois de ter perdido um filho. Ou seja, por ele ter perdido um filho, ele encontrou abrigo no álcool, mesmo tendo outros filhos, né? Ou seja, aquela situação ali de perda daquele filho acabou o levando para o mundo do álcool, né? Que é um subterfúgio, né? E agora ele vivia de forma escravo do álcool, né? Ou seja, o filho dele já tinha falecido já há muito tempo, mas se prendeu no alcoolismo e estava lá, né? Então, por isso que até a doutora Jane, ela fala muito, né, que vocês entrevistaram ela, a importância do luto.
A importância do luto é a importância do acompanhamento desse luto. Não só de uma pessoa, porque uma pessoa morreu, não, mas as diversas situações traumáticas. Porque para um pode ser uma besteira, mas para outro pode ser uma coisa muito grande. Por exemplo, tinha uma colega minha que teve um assalto uma vez no ônibus. E desde o dia que ela teve um assalto nesse ônibus, ela não andou nunca mais do ônibus. Para muitas pessoas ali naquele ônibus, aquele assalto ali foi só mais um. Ou seja, eu fui assaltado naquele ônibus, vou ser assaltado no outro, e daí? Vou deixar de andar de ônibus por causa disso? Mas tinha outra pessoa que estava dentro daquele ônibus, que o assalto para ela foi uma situação traumática que fez com que ela nunca mais entrasse dentro de um ônibus. Porque se ela entrar dentro do ônibus, ela tem tontura, ela tem pânico, ela sente vontade de gritar, quer vomitar, quer sair. Por quê? Porque aquilo ali gerou uma experiência traumática nela, né? Então, são esses traumas que às vezes é uma coisa boba para um, mas às vezes é uma coisa muito grande para o outro, que pode levar você a buscar refúgio nas drogas, e às vezes não. Às vezes você dá um salto maior, você não vai nem nas drogas, você dá um salto, pula as drogas e já mergulha na depressão, consequentemente no suicídio, né? Isso é um universo muito complexo. Pronto, e interessante sobre esses pontos, é porque justamente, né, a pessoa que está feliz, ela entra, só que ela pode estar potencializando sua própria tristeza, né? E a pessoa que tá triste, ela vai potencializar ainda mais a sua tristeza. Só que como o objetivo desse podcast não é só simplesmente abordar o assunto, é também dar conhecimento, eu queria também, se possível, que você falasse sobre quando nós conhecemos alguém que já está nesse tipo de situação, que já está realmente da dificuldade que é da pessoa realmente sair desse tipo de vício. Tem algo que pode ser feito para tentar reverter essa situação? O que nós podemos fazer como pessoas que estão convivendo com isso e podem realmente fazer algo diferente para tentar reverter essa situação na vida de pessoas conhecidas ou até mesmo nossos parentes? Aí é uma das áreas mais complicadas que tem de se trabalhar, que até a doutora Jane também, repetindo aqui dela, é a história dos 50-50. A pessoa tem que querer e as pessoas que estão em volta têm que comprar essa briga, certo? Por quê? Porque a pessoa depressiva, pode ser que ela queira sair da depressão? Pode ser. Mas às vezes ela está numa depressão tão profunda que precisa que alguém compre essa briga por ela. E não é uma briga fácil. Porque todo aquele que é escravo da droga ou que está profundamente afetado, não só por uma depressão, porque a depressão é a mais famosa, mas tem síndrome do pânico, tem toque, tem as mais diversas patologias que acometem a mente. Precisa de uma pessoa comprar essa briga. E nas drogas é uma briga ainda maior, porque muitas vezes você usava uma droga, você conseguiu vencer essa droga, você passa 10, 20 anos, 30 anos, sem nunca mais usar um crack, usar uma maconha, mas um dia você pode ter uma recaída. Por quê? Porque permanece lá. Aquela área lá sua foi ativada. Pode muito bem um dia você ter uma recaída e voltar de novo, todo aquele seu passado, voltar totalmente, toda aquela situação, voltar à porta, né? Então, por isso que os drogados, as pessoas que trabalham, não o drogado, que é um termo pejorativo, mas as pessoas que lidam com drogas, lidam com dependência, eles dizem vencer cada dia. Porque no dia que você baixar a guarda, vem. Volta de novo. No dia que você baixar a sua guarda e achar, não, eu estou tranquilo, eu venci, você, sem querer, você vai estar abrindo uma fresta que pode fazer com que volte de novo. Quem? O seu vício do cigarro, da maconha, do álcool, é uma porta ali que você abre e pode vir tudo aquilo ali, pode voltar de novo, né? Por isso que nessas clínicas de recuperação, você vê tanta gente lá com recaída, né? Pessoas ali que já passaram por várias casas de recuperação, já passaram por diferentes grupos. Por quê? Porque você passa um tempo, você acha que venceu. Não venci. Passei lá 6 meses, passei 8 meses, passei 1 ano, 2 anos e eu estou limpo, estou legal. Mas quando vai de novo, entra de novo em contato
com todos aqueles fatores que levaram você para aquela realidade, às vezes volta tudo de novo e volta pior, né? Volta pior. Pronto, Rodolfo, a gente falou nesse instante em questão desses traumas causados, né, pelas pessoas. Recentemente, não sei se foi ano passado, foi no começo desse ano, lançou um filme, Coringa. Um filme muito criticado por muitas pessoas, psicólogos, terapeutas, porque é um tema muito pesado. Ele aborda um tema muito pesado que é o quê? Quem sofre com pessoas de ansiedade, depressão, também pessoas que sofrem bullying, sabe? E esse filme relata um personagem que ele é palhaço, ele faz eventos, essas coisas, e ele tem um problema de trauma que ele nasce de infância, que é essa crise de riso. E as pessoas começam a criticar ele, e ele sofre com essa depressão. É tanto que ele é dependente de um remédio também que a pessoa passa para ele. E esse momento que essa psicóloga, não sei, essa médica dele, ela começa a tentar diminuir a frequência para ele. Ele já não consegue realmente reagir a essa diminuição, porque era muito pesado para isso. E ele começa a se revoltar e tudo, tanto que ele começa a matar pessoas, ele começa a matar apresentador, tipo, ele se rebela, sabe? Por causa dessa doença e essa questão da depressão tão forte nele, depender desse remédio e o trauma que ele ficou, sabe? Então, durante a sociedade de hoje, no tempo de hoje, essa questão de abordar ou não esses temas, tu acha que é relevante as pessoas realmente a cair nessa questão de remédios também como drogas? Esse é um tema importante, por quê? Porque nós temos ainda, querendo ou não, preconceitos. Como assim? Se eu tiver com infecção, tiver com a doença na perna, tiver com problema no cabelo, na minha pele, são coisas que são vistas. Ou seja, você vai ter um olhar de carinho, vai ter um olhar de cuidado, de chegar ali, de perguntar e conversar. E as doenças psíquicas, elas não trazem diante dos olhos, olha, eu estou doente. Não. É uma leitura que você tem que fazer da pessoa, ou seja, porque é algo que está mexendo com a mente. Por quê? Infelizmente, nós temos esse problema. A gente acredita que o pulmão adoece, que o fígado adoece, que os ossos adoecem, que o sangue adoece, mas a mente parece que não pode adoecer, e a mente adoece. Da mesma forma que o pulmão adoece, o fígado adoece, os rins adoecem, os olhos adoecem, dessa mesma forma a mente também adoece. A mente também precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, e nós vivemos hoje o boom das doenças psíquicas, ou seja, antigamente nossa preocupação era o quê? Era tuberculose, era HIV, era câncer. Hoje em dia o que se espera? Que essas doenças o ser humano ele consiga resolver. E o boom que nós vamos viver, essa sociedade que nós vamos viver, o boom são as doenças psíquicas. Né? Estamos vivendo agora a fase das doenças psíquicas, das doenças mentais, dos transtornos mentais. Né? Infelizmente existe ainda muito preconceito, basta você ver as casas, os locais que trabalham com pessoas com doenças psíquicas. Né? Aqui, se eu for no Hospital do Coração, todo estruturado lá, bonitinho, os aparelhos, né? Se eu for no hospital, na parte de pneumologia, que trata as doenças do pulmão, eu tenho um equipamento todo. Mas vá num hospital psiquiátrico, é aquela realidade de filme. E quem sabe seja pior do que aquilo. As casas que tratam pessoas com doenças psíquicas não evoluíram, permanecem do mesmo jeito. Enquanto a medicina que trata o câncer, por exemplo, se for no ICC, é uma coisa maravilhosa como as pessoas lidam com o câncer. Mas vá num hospital que trata doença psíquica, que parece que você está entrando num hospital há 100 anos atrás. Os rebocos ainda caídos, a medicina ainda feito muito ainda retrógrado, os pacientes muitas vezes abandonados, não só pelo tratamento médico, mas muitas vezes pela própria família. Porque a partir do momento que você muitas vezes descobre que um parente seu tem algum tipo de doenças psíquicas, muitas vezes você vai lá e acolhe, e outras vezes não, você abandona, você isola, né? Você retira ela do convívio e deixa lá ela num espaço, né? Infelizmente, vivemos esse problema ainda na nossa sociedade. Rodolfo, nós falamos da realidade agora, né, dessas pessoas que sofrem depressão,
o que o Douglas falou agora também, do filme, ele sofria esquizofrenia também e várias outras doenças mentais. Essas pessoas que são dependentes químicas, qual é o dever da igreja ao receber elas aqui? Pronto, aí você tocou num ponto importante, porque da mesma forma que o mundo lá fora tem muita dificuldade para lidar com pessoas com droga, a igreja, infelizmente, ela também tem. Existem igrejas hoje que têm grupos de apoio para lidar com essas crianças, com essas pessoas que são dependentes de drogas, mas a grande maioria ainda não consegue lidar com essa questão. Ou seja, a maioria, né, boa parte das igrejas se preocupa com o lado espiritual e se esquece que essa pessoa, esse membro da igreja, ele tem um componente social dele. Ou seja, você tem que olhar o indivíduo, cuidar da sua vida espiritual, mas entender o quê? Que ele tem uma realidade. Ou seja, que muitas vezes ele é um dependente do álcool, é um dependente do cigarro, é um dependente da cocaína, é um dependente do crack. E isso é uma visão que tem que ser trabalhada não somente no altar, mas também dos próprios membros. Vou dar um exemplo simples. Um irmão da igreja é alcoólatra, ele aceitou a Jesus. Beleza, desceu lá, aceitou a Jesus, todo mundo viu. Na próxima semana, ele estava lá na mesa de bar. Né? Eu posso olhar para ele, eu tenho o direito de julgar? Não. Por quê? Porque ele está num processo de libertação. Ou seja, eu devo apoiar, estender a mão, saber que esse irmão está enfrentando uma batalha e está lutando para se libertar. Né? Então, precisa desse apoio de saber os diferentes grupos que eu encontro na igreja. Ou seja, principalmente pegar irmãos, né, que toda igreja tem, que já saíram dessa situação e eles servirem como um grupo de apoio para aqueles que estão entrando na igreja e que estão passando por essa batalha. Porque aqueles que estão na igreja que já se libertaram, eles podem ser um ferro, né, que vai afiar esses novos que estão entrando. Ou seja, com aquelas feridas que eles tinham, que eles foram sarados, eles vão estar ajudando a curar e a tratar os novos irmãos que estão chegando. Pronto, nosso podcast é o podcast da juventude, né? E nós também recebemos muitas pessoas na juventude, porque tem um grupo de acolhimento, que passaram por esse momento, né, de depressão, esse momento também de tentar suicídio. E essas pessoas normalmente são acompanhadas já, né, por médicos. Só que quando elas chegam na igreja, elas querem parar de tomar os remédios delas, mesmo que o médico diga que continue. Porque elas pensam assim, nossa, Deus ele pode me curar. E nós acreditamos com certeza que Deus pode curar a pessoa de tudo. Mas como é essa relação, tipo, da pessoa tirar o remédio acreditando que Deus vai curar ela naquele momento? Aí é uma discussão muito grande que tem, e é inclusive isso que existe uma grande discussão lá no mundo. Como assim? Vou trazer a realidade do mundo para cá. Lá no mundo, as pessoas sabem que aqueles que já foram para... caíram na depressão, já tentaram muitas vezes tirar a vida, ou muitas pessoas que muitas vezes foram escravos da droga, por eles terem uma vida religiosa, ou seja, uma espiritualidade, isso ajuda eles a sair. Então, lá no mundo, eles olham as pessoas que têm alguma religião, alguma espiritualidade, com um olhar benéfico. Mas a crítica que eles fazem é justamente essa daí. Por quê? Por um lado, a religião tem esse efeito benéfico nas pessoas que têm depressão, nas pessoas que tentam suicídio, nas pessoas que usam droga. Por outro lado, eles criticam isso, porque infelizmente muitos adotam isso, de que por você ter entrado em uma religião, ou seja, por muitas vezes você ter aceitado a Jesus, infelizmente alguns dizem, não, daqui para frente você não precisa mais de um remédio. Isso não é verdade, porque a medicina ela foi deixada por Deus. A medicina não foi criada ao acaso, a medicina foi deixada por Deus para estar ali nos auxiliando, e nos orientando e nos ajudando, sabe? Por isso que a gente não orienta você deixar de tomar os medicamentos por conta própria, até porque você gera um problema social.
Ou seja, eu aceitei a Jesus, deixei de tomar os remédios e eu chego lá no meu médico, né? Meu médico que muitas vezes não é evangélico, e digo, doutor, eu deixei de tomar os remédios porque eu aceitei Jesus e acredito que ele me curou. Eu vou gerar um problema para mim e vou gerar um problema para o médico, porque ele vai olhar, olha, estou passando um tratamento para você e tudo, e você não está seguindo, como é que você quer chegar na cura? Né? E acontece o quê? Muitas vezes você deixa de tomar os remédios, para alguns dá certo, é verdade, alguns deixam de tomar o remédio, não tem mais depressão, não tem mais vontade de se suicidar, consegue se libertar das drogas, mas para alguns, mesmo dentro da igreja, deixar o medicamento significa você voltar de novo para aquela situação. E, como a gente sabe, as doenças psíquicas e o tratamento, toda a recaída, ela sempre é mais grave do que no primeiro momento. Sempre é mais difícil. Né? É interessante também, a gente vê também um preconceito, sabe? Porque muitas pessoas cristãs, né, que passam por esses problemas, essas doenças, elas até evitam de procurar psicólogos, médicos, por causa desse tabu, sabe? Um tabu que a gente tem, esse preconceito. O cristão não pode procurar ajuda psiquiátrica, tomar remédio, porque Deus cura, né? Deus é seu próprio médico. Isso é um tabu, um preconceito que está hoje na nossa sociedade, difícil de lidar também. E é um preconceito, Douglas, cristalizado. Como assim? Eu adoeci de um câncer, ninguém vai dizer para você, olha, não vá no médico não, fique em casa. Pelo contrário, eles vão dizer assim, vá no médico, faça os exames, investigue. Você está com um quadro infeccioso, com a febre, vamos levar você para a UPA, para a gente ver lá o porquê que você está com isso. Você está com uma crise hipertensiva, vamos levar você lá na UPA para ver o que é isso. Está com um problema na perna. Agora, se você tem uma doença mental, Deus cura. Você não precisa de tratamento. Deus... Então é um Deus seletivo, só cura as doenças psíquicas. As outras eu recebo estímulo para ir ao médico. Mas as doenças psíquicas não. As doenças psíquicas Deus cura tudo. Não. Da mesma forma que você tem outras doenças, você precisa de um médico, as doenças psíquicas também não. É o velho problema que a gente volta. É porque as doenças mentais, os distúrbios mentais, as dependências, elas não externalizam. Né? Você não consegue ver, você consegue observar a partir do comportamento. O comportamento da pessoa está diferente, mas você não vê nenhuma modificação de órgão, de estrutura. É uma mudança aqui na mente, né? A mente da pessoa que está alterada por diversos fatores. Pronto, até já caminhando já para a parte final, né, do que a gente foi falar, a gente abordou muitos temas e, sem dúvida, para quem está ouvindo, eu queria falar os últimos 2 versículos, até para a gente debater por último, que é aquilo que tem em Provérbios capítulo 20, no versículo 1 fala assim: o vinho é escarnecedor e a bebida é forte, alvoroçadora, e todo aquele que nele errar nunca será sábio. E aquilo que tem no livro de Salmos, o capítulo 1, logo no primeiro versículo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante que a gente falou muito aqui sobre droga, e até algo que o Rodolfo falou foi algo que me chamou muita atenção. Por mais que você esteja liberto, em algum momento você pode acabar caindo, porque fica registrado no seu sistema. Então, mais do que nunca, como até a própria Bíblia nos coloca, né? Aquele que utiliza nunca será sábio, né? Então, ela própria nos adverte contra isso. Então, tome cuidado quanto a isso, né? E mesmo que você pense assim, não, eu não estou usando, ainda assim a roda que você se faz presente, quem está na sua volta pode acabar lhe influenciando. Então, mais importante ainda é sempre andar com boas companhias, as pessoas que compartilham das mesmas ideias, né? Que vão contra a utilização dessas drogas para fins maléficos, né? No caso, até mesmo como o Rodolfo falou, né? Trazer felicidade, mas é uma felicidade como a gente já ouviu hoje ele aqui falando, que é uma felicidade que traz justamente o contrário, a depressão e até mesmo a dependência para essas drogas. E você tocou num ponto bem interessante. A Bíblia diz, eu acho um versículo maravilhoso, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, ninguém que usa droga não acordou um dia e foi buscar a droga, não. Alguém foi o mestre de cerimônia, ou seja, alguém chegou e apresentou e fez o marketing e fez a propaganda para você.
Pode ser um amigo, pode ser algo que você viu. Porque ninguém acorda de manhã e diz, olha, hoje eu vou buscar a droga. Não. Você conheceu a droga através de algo ou de alguém que fez esse marketing, que apresentou isso para você, que disse para você, ó, experimenta isso para você descobrir isso. Ou experimenta isso, que isso vai conseguir, se não resolver, vai conseguir aliviar essa tua realidade. Quase todos os dependentes, eles dizem que teve alguém que os introduziram, que inseriram no mundo das drogas ilícitas, ou seja, que pagaram o primeiro cigarro, que pagaram a primeira cerveja, que pagaram o primeiro cigarro de maconha, que convidaram, que fizeram marketing, que divulgaram, né? Então é nesse ambiente aí que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas amizades, porque da mesma forma que as nossas boas amizades, elas nos edificam, da mesma forma que as boas amizades, elas nos ajudam, nos auxiliam, muitas vezes é uma porta de Deus para nos abençoar, às vezes também as más amizades, elas são portas profundas para o mundo da droga, para o mundo da depressão, para os mais diferentes universos que o mundo tem aí para nos oferecer. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Que aula maravilhosa. Agradecendo desde já o mestre Rodolfo aqui, que nós temos o prazer de estar na nossa mesa hoje com a gente. Que aula incrível, eu acredito que vocês, como a gente, foi muito edificado. Mas lembrando que não é só por causa desse mês, sabe, que a gente tem que falar sobre essas prevenções, sobre suicídio, sobre importar a vida dos outros. Mas nosso papel de cristão é se importar sim, amar a vida do próximo, ter amizades boas e ser aquela amizade que influencie, sabe, as pessoas, não uma amizade que seja influenciada, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem e obrigado por tudo. É isso aí, pessoal. Acho que a gente adquiriu muito conhecimento hoje, né? E como o Rodolfo aqui, ele tratou sobre muitos assuntos, acho que o principal também é a gente pegar e trazer para a nossa realidade, né? Aquilo que a professora falou no podcast passado, né? A gente também tem um papel, tem um dever, e com a sabedoria que a gente vai adquirindo, a gente pode com certeza contribuir ainda mais para a nossa igreja, tentar auxiliar cada vez mais pessoas nessa luta contra a dependência. É isso, pessoal, mais um final. Eu queria dizer para vocês, se alguém estiver passando por algum problema desse que a gente falou, não se intimide, não fique com vergonha, procure alguma pessoa para conversar, procure profissionais da área da medicina. Você não está só, existem pessoas tanto dentro da igreja como dentro de hospitais pronto para lhe receber e pronto para fazer com que a sua vida seja melhor. E eu queria agradecer muito ao doutor, professor, mestre Rodolfo pela sua disponibilidade, por estar aqui, pela solicitez dele de estar aqui com a gente, responder todas as nossas perguntas e que vocês possam aproveitar cada vez mais. Amém, pessoal. Gostaria de agradecer essa oportunidade, como essa palavra ela possa ir aos locais mais diferentes, né? Cada pessoa que ouvir esse podcast, independente se já for evangélico ou não, o Senhor possa trabalhar e despertar essa pessoa de que saber que da mesma forma que nós adoecemos do corpo, adoecemos dos órgãos, a nossa mente também ela é susceptível, ela precisa de cuidado, não somente de um cuidado espiritual, mas um cuidado da medicina, um cuidado da família, um cuidado de todos para que nós possamos ter uma sociedade saudável e seres humanos saudáveis. É isso, pessoal, e não se esqueçam, você é uma semente de Deus. Falou, pessoal, até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima. Tchau, pessoal, um abraço para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um.